Pessoal, já vimos vários exemplos aqui no curso em que utilizamos as strings. As strings são sequências de caracteres que colocamos entre aspas. Nós utilizamos as strings para representar basicamente os textos. Então, quando queremos, por exemplo, escrever uma mensagem na tela, nós utilizamos uma string com essa mensagem. Sendo que até agora nós utilizamos strings de forma fixa, não chegamos a ver como declarar as strings, como manipulá-las, como fazer a leitura de strings. Então, é isso que nós vamos ver nesta aula. Em C não existe um tipo primitivo para strings. Nós precisamos declarar as strings como uma sequência de caracteres, um vetor de caracteres. Então, aqui nesse exemplo, nós temos um setor da memória e temos declarado um vetor palavra, que é um vetor de caracteres. Neste caso aqui, nós temos 5 caracteres. Mas observem que o quarto caractere é um /0. Esse caractere /0 especifica o final da string. Então, apesar do vetor ter 5 caracteres, nós temos uma string de apenas 3 caracteres. Ou seja, se eu solicitar para o computador escrever essa string na tela, ela vai ser escrita só até o D. O F, que está após o /0, não será escrito. Como isso fica então aqui na programação? Então, se eu quiser declarar uma string, terei que declarar um vetor de caracteres. Então, por exemplo, palavra. E aqui é como declarar um vetor de inteiros, que nós vamos utilizar char. E aí valem as mesmas regras quando declaramos vetores de inteiros. Precisamos especificar o tamanho e, opcionalmente, colocar um valor inicial, sem que temos algumas pequenas diferenças. Podemos também omitir, desde que inicializemos esse vetor. E aí tem duas formas. Podemos tanto especificar caractere por caractere, como podemos também já inicializar com uma string. Como citei anteriormente, nós temos o caractere /0 para sinalizar o final da string. Quando colocamos o literal da string, o texto entre aspas, automaticamente esse /0 vai vir no final. Mas não é o caso aqui quando especificamos uma sequência de caracteres. Então teríamos que colocar explicitamente aqui o /0. Apesar de que provavelmente, se eu não colocasse, sairia um 0 ali. Mas, para garantir, que não é só o lixo da memória, vamos colocar o /0. Vamos colocar aqui palavra 1 e palavra 2 para não confundir. Ok. Agora, para poder alterar essa string, temos algumas limitações. Primeiro, não podemos, por exemplo, alterar a string atribuindo uma nova string entre aspas. Isso não podemos fazer. Podemos atribuir a string somente ali na inicialização. Podemos, porém, alterar qualquer um dos caracteres. Então, por exemplo, podemos fazer o seguinte: palavra 2, e se quisermos alterar o primeiro caractere, então alteramos na primeira posição do vetor. Então vamos colocar, ao invés de um I, vamos colocar um C. E lembrando que estamos trabalhando com caracteres, então é aspas simples nesse caso. Se quisermos escrever a string na tela, printf possui um especificador de formato específico para strings, que é o %s. E basta então especificar qual é o vetor.
Então vou compilar aqui e executar para ver o resultado. Só para exemplificar, se colocarmos aqui alterar o segundo caractere para o /0, o que vai acontecer é que o primeiro caractere vai ser o C, o segundo vai ser o /0, e se colocarmos aqui o printf, ele vai escrever na tela até o /0, então somente aí no caso o C. E se quisermos fazer a leitura de strings, bom, aí existem vários detalhes que nós vamos ver em outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar a forma mais básica, que é fazer a leitura através do scanf. Então abrir um outro código aqui, vamos declarar aqui um vetor de caracteres. Se colocarmos 100, lembrando que precisamos de um caractere /0, então significa que a palavra que o usuário vai digitar deve possuir no máximo 99 caracteres. E aí vamos usar o scanf usando o especificador de formato %s. E depois colocamos aqui o vetor de caracteres. Só a título de exemplo, vamos alterar o primeiro caractere para um traço e depois vamos escrever novamente a string na tela. Então vamos compilar aqui, executar, coloquei aqui meu nome e aí substituiu o primeiro caractere e escreveu a mensagem na tela. Então, para fazer a leitura com scanf, bastante simples, né? Mas temos algumas limitações aqui, por exemplo. Se eu colocar um texto, né, uma frase com espaços, ele vai ler somente a primeira palavra. Então no próximo vídeo nós vamos ver como isso pode ser lido, incluindo com os espaços.